Chegamos ao ponto de ordem, no Jornal à Noite, todas as semanas com o bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano. Obrigado, bem-vindo, boa noite, Sr. Doutor. Vamos começar pelo caso que marcou a semana nos tribunais, a sentença de Ricardo Salgado, 13 anos de prisão, que, no entanto, não vão ser cumpridos por causa da doença de Alzheimer que afeta o ex-banqueiro. O que é que a lei diz exatamente sobre estes casos, doutor? Em primeiro lugar, acho que é importante salientar que, das opiniões que eu colhi, há uma incredulidade relativamente ao que aconteceu. Sim. Porque as pessoas acham que quem cometeu os crimes que o Tribunal considerou provados, porque houve essa prova e o Tribunal condenou, acham que deveria cumprir a pena e colocam em causa a doença, dizendo que deve ser uma farsa, que foi muito conveniente. Mas é preciso explicar às pessoas que, primeiro, o que a lei diz é: quando alguém não compreende a pena que lhe é aplicada e o ir para a prisão, não faz sentido que a pessoa vá para a prisão. É o que está em causa neste momento. E temos inclusivamente precedentes e inclusivamente situações... É um tipo de caso comum nos tribunais? Não é comum, mas também temos que dizer outra coisa, que é uma das situações que também já aconteceu foi até um crime de abuso sexual, em que depois de praticar o crime também ficou sem capacidade para compreender as consequências da prisão e por isso também não foi para a prisão. Mas no caso do Ricardo Salgado, há uma coisa que é importante salientar, é que há cerca de um ano atrás o mesmo tribunal, o Supremo, se não me engano, entendeu que ainda não estavam reunidas as condições no desenvolvimento da doença para que já se entrasse numa inimputabilidade. Portanto, o que é? Não é o Alzheimer sempre que dá este benefício, se quisermos, de não cumprir a pena, mas é a evolução do Alzheimer que transforma a pessoa em alguém que não compreende sequer o que lhe está a acontecer. E mais, o Tribunal não decide sozinho. Tivemos uma perícia, que foi a terceira do Instituto Nacional de Medicina Legal, que disse ao Tribunal que o estado em que se encontrava Ricardo Salgado, na altura em que foi avaliado, não lhe permitia compreender e nem sequer saber onde estava. Portanto, uma pessoa assim ir para a prisão, só se for numa lógica vingativa, porque fizeste isto, é quase o olho por olho, mas o nosso sistema não é assim. Doutor, de certeza que foi ouvindo as conversas de rua, se calhar conversas lá na Ordem dos Advogados, muita gente de facto a discordar com a sentença, não com a sentença, porque a sentença foram os tais 13 anos de cadeia, mas com o não cumprimento de pena, e depois levantadas muitas teorias. Mas então porquê é que o acusado e culpado e condenado não cumpre pena domiciliária? Porque para as pessoas fica aquela sensação de que houve uma sentença, mas não houve um castigo. Em primeiro lugar, é preciso dizer que este tipo de atuação tem norma legal que diz que nestas situações isto é possível. Ou seja, não é um privilégio de um banqueiro, que foi o dono disto tudo, como foi dito muitas vezes, mas é um privilégio, se quisermos, e o privilégio eu ponho entre aspas, por uma pessoa ter Alzheimer ou uma doença que o incapacite, nunca pode ser um privilégio. A questão é a lei, obviamente, a questão e é a que lei é universal. A lei é universal e aplica-se a todos nós. Eu percebo, eu diria, uma espécie de desilusão por alguém que fez o que fez e ficou provado, volto a repetir, o Tribunal considerou provados os crimes, não cumpra uma pena pelos crimes que cometeu. Mas é que o nosso sistema não é um sistema do Antigo Testamento. Mas é que depois este caso é um daqueles que alimenta as teorias da conspiração sobre a justiça que é dominada pelos poderosos. Mas já agora deixe-me claro. perguntar, porque deve ter lido a publicação que foi feita nas redes sociais pelo juiz, agora juiz da relação, Carlos Alexandre, em que ele diz que vai haver uma epidemia de Alzheimer. Pelos vistos, ele também, apesar de ser uma pessoa que aplica a lei, não concorda com a decisão. Costuma dizer-se que os juristas têm várias interpretações. E antes de falar dessa situação, porque até deu asa a algumas... Mas este caso era aberto a várias interpretações, na sua opinião? Acho que não. Acho que não. Porque, repare, uma coisa é nós termos um facto que é controvertido, que não há certeza. Neste caso, nós temos um terceiro relatório do Instituto Nacional de Medicina Legal, uma perícia médica que foi feita, que diz que ele não tem capacidade de compreender. Nenhum juiz pode colocar, na minha opinião, isto em causa. E há até quem diga que se ele não fosse
se não estivesse inserido num processo mediático, já anteriormente isto teria sido de outra forma. Não vou discutir isso, não é o que interessa, mas o que eu quero dizer é, este não é, na minha opinião, daqueles casos em que possa haver a dúvida do jurista. Não, este é um daqueles casos em que a ciência médica disse ele tem Alzheimer num estado que não lhe permite compreender a pena. E agora, pegando nas palavras do juiz Carlos Alexandre, e se de repente houver de facto uma epidemia de Alzheimer, é infelizmente, como se sabe, uma doença muito comum, mas que na justiça pode também dar jeito. Há um livro em que eu já tenho citado várias vezes com pessoas com quem tenho falado, em que alguém se fez passar por alguém sem capacidade mental e conseguiu ser internado em hospitais psiquiátricos. Aquilo, eu não digo que não seja possível. Agora, o Alzheimer, ainda por cima, parece-me, pelo menos os médicos com quem eu falei, disseram-me que é impossível fazer este tipo. E Porque hoje em dia há uma série de exames que atestam. Exatamente. Portanto, eu só queria era disso. dizer que isto não foi um capricho dos juízes, isto foi uma situação comprovada medicamente. E teve 3 exames. Houve uma altura em que o tribunal disse ainda não estão reunidas as condições e agora já estão reunidas as condições de acordo com o último exame que foi feito. No entanto, o advogado de Ricardo Salgado deve tê-lo ouvido também no final do julgamento, diz que nem sequer devia ter havido julgamento e devemos ter em conta que há outros processos onde o ex-banqueiro ainda é acusado, estou a falar do BES Angola e do Universo Espírito Santo. Isto é conversa de advogado, como se costuma dizer, ou é melhor, de facto, que a Justiça olhe para estes outros processos, que é para não chegar ao fim e termos um desfecho como tivemos esta semana? Eu não sei o que é melhor para a Justiça, se é haver a condenação nestes termos, sem execução da pena, se é parar logo o processo. Recorde-se, e sem, naturalmente, me pronunciar sobre o mérito do que fez o meu colega, o Dr. Francisco Proença de Carvalho, é preciso salientar aquilo que eu disse há pouco, ou seja, ele já tinha tentado anteriormente parar o processo com base no Alzheimer. E foi aí que o Tribunal disse, ainda não estão reunidas as condições para isto, vamos levar o julgamento até ao fim e no final vamos ver. E foi isso que aconteceu. Se o próximo Tribunal que vier a julgar Ricardo Salgado por outros crimes tiver um entendimento diferente, com base, não nos podemos esquecer que qualquer decisão que o Tribunal venha a tomar é sempre com base na perícia médica. Portanto, eu quero acreditar que vão seguir as indicações dessa perícia. Vamos aguardar para perceber exatamente também aquilo que vai acontecer. Temos ainda um outro caso no ponto de ordem, temos apenas um minuto para falar dele. E neste a Justiça não foi complacente, pelo contrário, há poucos dias o Tribunal de Guimarães condenou os agressores de 2 enfermeiros e de um segurança nas urgências do hospital. Eles foram brutalmente espancados, 10 arguidos que vão agora cumprir de facto uma pena de prisão efetiva, a mais severa, mais agravada, é de 8 anos, a mais pesada. E é curioso como, por exemplo, neste caso ninguém discute a pena, ninguém discute que houve justiça. Repare, eu trouxe esse caso precisamente para fazer o contraste. Ou seja, não sei se era esse o objetivo para mostrar isso mesmo. Mas repare, essa é uma situação em que a Justiça foi implacável. Foi implacável. E tem que ser. Não tanto pelas agressões que foram brutais, uma das pessoas, a senhora enfermeira, ficou 1 ano e meio sem poder trabalhar, mas pela forma como tudo se passou. Entraram pelas urgências, quiseram que o familiar, que era uma menina, creio, a familiar fosse atendida à frente de toda a gente sem passar pela triagem e o Tribunal reagiu bem, na minha opinião, se comprovou tudo o que foi alegado. Há muitas situações que vão sendo comentadas deste tipo que acontecem em tribunais. Eu fico satisfeito com o facto de haver uma sentença que reaja de forma que essa sentença fez em relação a estas situações. Nós não podemos bater... Apesar do caso já ter acontecido há 4 anos, mas aí, e lá tivemos de esperar este mas tempo. é assim, veja bem o que é bater em alguém que cura a nossa saúde. Eu estive a olhar para os últimos números disponíveis sobre este tipo de agressões em estabelecimentos de saúde. Mais de 3.000 situações que foram comunicadas só no ano passado, 2025. Foi um número que aumentou em relação ao ano anterior em 33%, sendo que estes casos têm custos para o próprio Serviço Nacional de Saúde, que já não anda bem, como sabemos, mas representaram em dias de ausência destes profissionais no trabalho 2.012 dias. Considera que penas exemplares deste tipo serão, de facto, eficazes para combater Eu acredito que sim. incidentes deste género e crimes deste género? É preciso explicar às pessoas que há pouco tempo, há cerca de 2 anos, esses crimes passaram a ser públicos, qualquer pessoa pode denunciá-los e acho muito bem.
E mais, as penas são agravadas por serem crimes cometidos contra profissionais de saúde que cuidam de toda a nossa saúde. Com a falta de médicos e de enfermeiros que existe, e todos sabemos que existem, ainda colocar alguns de baixa não me parece que seja bom. De todo. Dr. João Maceiro, muito obrigado. Muito obrigado, pelo eu. ponto de ordem desta semana. Voltaremos a estar juntos na próxima. Uma boa noite para si. Boa noite.